versículo é o seguinte: muitas das vezes a gente se questiona por coisas que acontecem na nossa vida. De a gente querer tanto uma determinada coisa, que aconteça uma determinada situação, mas que ela não sai do nosso jeito. E a gente questiona: Deus, por que isso? Por que aconteceu dessa forma? Por que não poderia ser do meu jeito? Então esse versículo mostra que a decisão é dele. E o que ele faz, e não é nós que devemos questionar o que ele faz. Isso não está na nossa autoridade, não está no nosso poder questionar aquilo que o Altíssimo faz. E sobre esse assunto, a Bíblia relata muito sobre o poder absoluto do nosso Deus. Se a gente pegar o livro de Marcos, a partir mais ou menos do capítulo 5, vai tratar muito com relação, primeiramente, no mar, onde estava com os discípulos, Jesus dormia, o povo desesperado, sem saber o que fazer: Senhor, vamos morrer, vamos afundar, e Jesus simplesmente dormiu. E quando o povo acorda Jesus, a primeira coisa que ele fala: homens de pouca fé. Quem tinha o poder absoluto naquele momento? Quem mandou acalmar o mar, acalmar a tempestade? Deus. Um pouco mais na frente, chegando na praia, um endemoniado. Aquele que ninguém conseguia prendê-lo, que até correntes ele quebrava. Ele chegou perto de Jesus e se ajoelhou. Ele adorou Jesus naquele momento. Ele conheceu. Ele até perguntou para Jesus o que ele queria. Ele não queria sair daquele lugar. O próprio demônio não queria sair daquele lugar. E foi por isso que ele pediu a Jesus que permitisse que ele adentrasse aqueles porcos que estavam na região. O que aconteceu com aqueles porcos? Eles pularam do precipício e morreram. E aquele ser que estava possuído, ele foi liberto. Quando Jesus perguntou quem estava no corpo daquele homem, ele respondeu: somos legiões, somos muitos. Ele não respondeu seu nome. Mas mesmo assim Deus foi lá, Jesus foi lá e expulsou. Um pouco mais na frente veio a mulher hemorrágica, aquela que estava 12 anos sofrendo, sem saber o que fazer, sem ter cura, sem nada. Doida, louca, querendo chegar a Jesus, mas a multidão era tão grande que ela não conseguiu. E foi aí que ela foi lá e tocou em seu manto. No mesmo momento, Jesus sentiu e perguntou: quem me tocou? Os discípulos questionaram: Senhor, tem muita gente que ninguém sabe quem te tocou. Ele falou que ali tinha um som, ali tinha uma cura. Saiu uma cura dele, aquela mulher foi curada imediatamente. Um pouco mais adiante, chegou uma mãe ou um pai, eu não me recordo, desesperado: meu filho morreu. Está lá em casa, vamos lá. E Jesus, chegando lá, falou: não morreu sua filha, ela apenas dorme. E o povo, né, claro, obviamente: não, você está louco, você está morto, já viu. Mas o poder absoluto, o poder da vida, da morte, quem tinha era ele. Naquele momento ele entrou num quarto e ela ressuscitou. Porque há o poder em cima de tudo, em cima da morte, há o poder sobre a doença, o poder sobre o paralítico, o poder sobre a cegueira, o poder sobre tudo. Pertence a um único Deus. E ao Deus que enviou o seu Filho. Você acha que um pai, quando manda o seu filho para algum lugar, ele não vai o instruir? Que foi dessa forma. Deus não ia mandar seu filho para o mundo apenas para ele ser crucificado. Meu filho, vá, morre e salve o mundo. Antes de você morrer, você vai mostrar para o mundo por que você veio, o que eu sou capaz de fazer pelo mundo. E hoje em dia, eu acredito que eu acabei lendo algumas coisas assim que eu fico imaginando. Deus, doido para descer a sua ira sobre a terra, e seu filho do lado: pai, não faça isso. Tem muitas pessoas para a gente salvar ainda. Eu acredito que por Deus, ele jogaria toda a ira sobre a terra. Mas Jesus, de tudo que ele viveu, de tudo que ele
que ele passou, ele sabe que tem muita gente para ser salva. Muita gente para aceitar. Não foi fácil. No início de tudo, a criação, uma perfeição toda, até que entrou o inimigo e causou tudo isso. A partir daí, lutamos até hoje para conseguir almas, para conseguir vidas para o céu. E quem leu ou quem já ouviu alguma com relação ao livro de Apocalipse, no céu é uma maravilha, no céu é tudo de ouro. Aí você acaba pensando um pouco, sabe, na brincadeira assim, meu Deus, ouro, imagina você passar numa parede, num muro, ver tudo ouro, onde aqui na terra é muito cobiçado, briga, morte por causa de ouro. Mas lá, não vai ser o ouro que vai ser o principal. Lá o ouro vai ser o básico do básico, você vai pisar em cima dele. O que vai estar lá vai ser a glória em si, a glória de Deus. E no livro de Daniel, retrata-se muito um rei, Nabucodonosor. Eu sei que é seu Nabucodonosor. Olha aí, meu filho, achou seu nome. Esse rei, quando ele começou a governar Israel, Deus entregou Israel para ele, sob outro rei que já dominava. E ele pediu 4 pessoas que serviriam a ele. 4 pessoas que passariam um tempo estudando, que passariam um tempo aprendendo, para poder, depois de um tempo, reusufruí-los. Primeiro, Daniel, e os outros 3 que depois eles mudaram o nome, que o nome agora eu não me lembro exatamente antes por depois, mas era Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho que todo mundo conhece essa história. Do primeiro que foi, o rei fez uma estátua muito grande, cabeça de ouro, nossa, era para eles, né? Claro, era uma maravilha. E falaram que quando a trombeta tocasse lá, o não sei o que era deles lá, para todo mundo se prostrar e adorar aquela imagem. E esses foram os únicos, né? Os únicos que não baixaram, ficaram em pé, todo mundo adorando. E esses que foram jogados na fornalha, 7 vezes mais quente do que o normal. Mas vocês sabem o que aconteceu. Os soldados que lançaram eles, pegaram fogo, morreram, mas eles não. O poder de Deus estava. E nesse momento, Nabucodonosor sabia que era o Deus Altíssimo deles. Mas ele falou, a partir de hoje, ninguém fala mal do Deus deles. Mas ele não falou que ia adorar o Deus de Israel. Ele continuou com os deuses dele. E foi nesse ponto que Deus começou a agir. Nesse primeiro aí, Daniel já tinha interpretado um sonho para ele. Daniel era um interpretador, Daniel era um homem de Deus. Um certo dia o rei sonhou que ele viu uma árvore muito, muito grande. Que a copa da árvore encostava no céu. Nessa árvore dava muito frutos, folhas bonitas, os animais, pássaros, descansavam nessa árvore. E até aí, beleza, uma maravilha, né? Pensou uma maravilha. E logo depois, continuando o sonho, apareceu uma sentinela, um anjo gritando, cortem essa árvore. Mas ele ordenou, o anjo ordenou que cortasse apenas as folhas e deixasse só o tronco da árvore, não cortasse ela por inteira. E Deus, através desse sonho, mostrou para ele o que iria acontecer. Leia para mim, por favor, o seu, Bruno. Serás tirado de entre os homens, e tua morada será com os animais do campo, e farão comer ervas com os bois. E serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Olha o que Deus fez. Deus ia tirar o poder dele de rei
ia tirar o conhecimento dele, Deus ia tirar tudo que estava ao redor dele. Para naquele momento que acontecesse aquela profecia, ele seria como um animal. Ele comeria capim, como os bois, até que ele reconhecesse o Deus Altíssimo como o Todo-Poderoso que tem o poder sobre todas as coisas. Então foi por isso que o sonho dele retratou que não era para cortar a árvore toda, para deixar o tronco, porque a partir do momento que passasse aqueles 7 tempos, ele ia ter tudo de volta. Mas só quando ele reconhecesse o verdadeiro Deus. Que foi isso que aconteceu. Ele reconheceu o Deus Altíssimo. E tudo que ele tinha perdido, ele recuperou. O conhecimento, o poder de rei sobre aquela terra. E não somente isso, naqueles tempos, os reis, eles se achavam poder absoluto por estar numa hierarquia grande. Um deles, Faraó. Faraó queria ser o maior de todos, maior que Deus, mesmo Deus provando para ele, com todas as maravilhas que ele fez, com todas as pragas lançadas. Mesmo com todas aquelas pragas lançadas, Faraó não amoleceu o seu coração. E uma coisa que eu tenho para falar a vocês com relação a isso, orgulho. Qualquer orgulho com o nosso amigo, com o nosso esposo, com nossa mulher, com nossa mãe, ele nos afasta de Deus. O exemplo básico é o que eu acabei de falar. O rei não queria reconhecer que Deus era o Altíssimo. O orgulho dele era maior, mesmo depois de todas as provações que ele presenciou aqueles 3 dentro daquela fornalha. Mas mesmo assim o orgulho dele não aceitou dizer assim, não, o Senhor é o maior. Para ele os deuses dele eram maiores. Para nós também é a mesma coisa. Nosso orgulho nos afasta de Deus. Outro, além de Faraó, tem também Acabe. Acabe também ele foi um dos piores. Normal, gente. Ei, o que foi, mano? Deixa eu te mostrar, vem. Deixa eu te mostrar. A tiazinha das crianças ali, ó, na principal. Começa a exercer seu ministério, irmã. Voltando. De todos os reis que Israel teve, Tia Bru. Acabe foi um dos piores retratados pela Bíblia. Foi um dos piores reis retratados pela Bíblia, foi Acabe. Quem? Acabe. Aí você dá uma liga lá. Só que no tempo de Acabe tinha o profeta Elias. Elias era um homem de Deus. Todo mundo já sabe, né? Elias era um homem de Deus. E Elias era um homem muito obediente, temia a Deus. Esse rei, ele cometeu muitas coisas que desagradavam a Deus, apesar de ser o Deus de Israel, ou Deus de ser o rei de Israel. Para um rei governar uma nação que adorava um Deus, cultuar outros deuses e deixar que sua mulher Jezabel impedisse a adoração a Deus, Jesus enviou Elias. Como sempre, Deus envia pessoas aonde está o caos. E Deus enviou Elias. Quando acabar, eu vou fazer perguntas. Espero que responda.
Deus enviou Elias. E Elias, chegando ao rei, falou que, devido à ordem de Deus, que Deus estava face com ele, que não iria ter chuva por um bom tempo naquela região. Até quando o rei parasse de fazer o que ele estava fazendo. Adorar outros deuses, prostituição, tudo que não prestava. E mesmo assim, o rei continuava. A sua esposa continuava. E essa esposa dele, ela que influenciava tudo que acontecia no reinado. Ela matou profetas, ela impediu o povo de adorar a Deus. E com essa chuva que não vinha, com essa chuva que Deus falou que não haveria chuva, bastasse ele falar, não vai haver chuva então, enquanto ele passa de volta. E não houve. Quando Elias se encontrou, devido a essa seca, com o rei, olha a pergunta que o rei fez para ele. És tu o perturbador de Israel? Por que perturbador de Israel? Porque ele falou que não haveria chuva até uma ordem sua, dada por Deus. Houve seca, com a seca houve fome. Mas uma coisa que a gente deve tirar, que eu devo passar para todos vocês que estão aqui, que se Deus falar para você na sua casa, vai haver fome aqui, falar em qualquer lugar que você tiver, vai haver fome, vai haver isso e aquilo, vocês não devem temer. Ah, eu vou passar fome também. Meu irmão, mas não profetiza aqui não, por favor. Não, eu estou dando um exemplo. Um exemplo básico, só para vocês entenderem depois o contexto que eu estou querendo falar. Que se Deus tiver que usar você dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, falar, olha, essa empresa não vai ter isso, nessa casa não vai ter isso, essa casa não vai ter aquilo. Não tenha medo de falar assim, Senhor, meu Deus, não vai ter comida ali, eu não vou comer também. Ah, Senhor, não vai ter saúde ali, eu como ser profeta também não vou ter saúde. Olha o que aconteceu, Elias, naquela seca, naquela fome, que Deus falou para ele, Elias, vá para perto do ribeirão, perto do rio, e fique lá. Que todos os dias irá um corvo, ou um animal, um corvo, um pássaro, até você. Ele levará durante 2 vezes ao dia pão e carne para você. Enquanto o povo passava fome, para Deus comer carne e pão e tinha água para beber. No momento aquela água secou, a seca era muito grande, não chovia. E Deus mais uma vez foi lá, surpreendeu Elias. Ele usou uma viúva que não tinha nada, só tinha um azeite e uma farinha, pouquinha coisa para as crianças. E foi um outro ponto que Elias foi lá e agiu. Elias multiplicou aquilo. E desde o momento de início até o final daquela seca, aquela mulher não passou fome. Por quê? Porque ela foi usada para ajudar uma pessoa de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para vocês com relação a isso é que não temam nos seus ministérios, tanto para mim quanto para todos vocês. Que temem o que pode acontecer, que temem o que vão falar, que temem a vergonha, que temem o nervosismo. É normal, sim, ter nervosismo, é muito normal. Hoje, graças a Deus, depois da minha primeira ministração que eu fiz, eu agradeço muito a Deus. Agora há pouco eu estava agradecendo. Porque na minha primeira, apesar de eu ter ficado muito nervoso, graças a Deus saiu alguma coisa. Hoje em dia eu fico mais tranquilo, graças a Deus eu consigo entender um pouco daquilo que eu vou falar. E é isso, não tenham medo de dizer o que Deus tem para vocês. Você pode ser um Daniel, você pode ser um Elias, você pode ser o Jacó, você pode ser Isaac. Se você tem um propósito, Deus vai te usar. Não tenha medo das circunstâncias, do que Deus te pedir para você fazer. Se Ele está te pedindo, Ele vai te honrar, Ele vai te cobrir de
tudo isso. E a minha palavra de hoje é isso. Tenham no coração de vocês que vocês têm um Deus absoluto, um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Seus problemas, seus fardos, seu cansaço. Se tiver pesado, entregue a Ele. Porque Ele é o Deus absoluto, é o Deus do poder, é o Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos. Agora vai fazer uma pergunta para a Bruna? Ah, não. Tô Bom. brincando. E é isso, irmão. Já tô passando mal. Ela ficou branca mais do que ela já é. Ah, sério, ela tá branca, ela tá pálida. Ó, Carlos, o que você faz com a minha pessoa aqui, ó? Minha mão tá sua. Agora fala da surpresa de Deus na sua vida no dia de hoje. Deus na sua vida no dia de hoje. Irmã, sua oração, Deus te ouviu. Eu também orei, mano. Tá dizendo que eu não orei, né? Fica aqui, senta aqui no pai. Cara dura. É brincadeira. Não, assim. A honra é da irmã. E você, Marco, eu virar se humilhando lá. As pessoas de fora olhando. A irmã você que lá se na frente humilhou mais. Eu daquele falei, carro, gente, olhando. já orei, tchau. Mas passa banho, é normal não, eu não. Minha prima me chamou de doido. É, Ele falou que eu tinha acabado de orar porque eu tava no carro, ele não tava ouvindo. mas de certa forma, como eu falei agora há pouco, né? Deus tem o poder sobre todas as coisas. E Ele ouviu nossas orações. Ontem a gente estava vindo da empresa, de noite, às 9 horas da noite. Um buraquinho na pista, sabe? Que amassou o ar e estourou um pneu. Fez com que a gente ficasse sem pneu. Aí, cansado, noite anterior não dormi o dia todo, negócio de mudança. Fui lá pra casa da irmã, me segurou até 5 horas da manhã. Fui pra casa, tive que acordar às 6 horas, a mexer com o negócio de mudança também. Pra ir trabalhar 1 hora da tarde, pra chegar 9 horas da noite. Sair 9 horas da noite. Cansado, doido pra ir pra casa. Já está o bendito do buraco. Mas Deus é tão bom que nesse momento eu me lembrei que tinha, ali no caminho da empresa lá, tinha um pneu que dava de. Eu pensei, dá de ser utilizado, não é possível. Sobe ele contou. E deu, a gente pegou, foi pra casa. O irmão que ficou agoniado, aquele que vinha trazendo o carro. Meu Deus, tô com peso na consciência agora. Mas Deus é bom, foi lá, usou o irmão, comprou 4 aros novos, E 4 4 pneus zerados. Problema de pneu, que não vai ter por um bom tempo. Glória a Deus. Amém. Pra honra e glória do nosso Senhor. Viu aí, bonitinha? Você disse Diogo, acho que Deus não me ouve. Bate palma tudo errado. Bate Deus usou o irmão que menos tá com a gente. Tá, não, ele tá sempre com a gente, Agora comigo, eu com o pedi Carlos, que sempre. a Todo Bruna dia, toda hora, todo tempo. faça uma oração, Ah, não, para não. encerramento. Deixa Deus te usar. Ele Foi o que eu falei agora, eu não tenho medo. Ele vai usar no meu dia. Deixa Deus tocar no seu coração, Ele irmã. tá tocando aqui, ó, no meu dia. Deixa Deus te usar, irmã. Ele quer aparecer. Não, se ele tivesse me convocado, eu ia. Mas ele não me convocou você. Cuida da sua vida que ninguém vai te fazer. Vai lá. Não vou dar não. Irmã, você tá muito agressiva. Gente, eu tô me preparando. O testemunho, gente. Bora, continua. Play. Ai, amor, testemunha. Mas, qual é o outro? Boa conclusão. Não terminou, não? E ele tá contando, né? Testemunha. Eu sei que Deus é maravilhoso, Deus nos surpreende. Não somente a mim como ministro, não somente a irmã como pastor, o irmão também está muito surpreendido esses últimos dias. Nós também fomos surpreendidos agora há pouco, né? E conseguimos um ponto na nossa igreja. Ô, Glória! Logo, logo quer ver todo mundo sujo de tinta pintando e correndo. Ai, eu tô coração serelado. Não sei o que vai ser pior, se vai ser o dia de inaugurar ou se vai ser o momento de estar decorando, de estar montando. Acho que Acho que sim. não. Então é isso. Bate palma, parabéns pra gente.
Alguém mais tem um Simplesmente testemunho pra contar? Eu tô muito... Hoje eu tô muito na frente, assim. Vem aqui, irmã. Vem No cá, meu dia eu vou ficar Vai nervosa. contar um testemunho lá no meu. Não, não tem testemunho não, meu marido já contou. O testemunho dele é o meu, é o Não tem nosso. problema não, eu faço a oração no final. Eu já comecei. o seu marido. Não, você começou logo. Amém. Meu testemunho é enquanto eu for abençoado, todos que estão perto de mim serão. Glória a Deus e aleluia. Amém. Uma coisa que eu quero falar aqui pra vocês, né? A Letícia falou, é um dos irmãos que não está presente. Pessoalmente, mas eu digo pra vocês, servir a Cristo, existe várias maneiras. E esses irmãos que vocês estão vendo aqui, eles servem a Deus não só com presença, eles servem a Deus com o que é deles, com as posses, com os bens, com riquezas. E servir a Deus é muito mais do que presença. Porque a Bíblia disse uma vez pra... Existem vários versículos assim. Você não pode? Ajuda quem pode. Você não pode fazer missão? Financia um missionário. Você não pode ir até uma escola? Vai lá e vê se tem alguma pessoa que tem um projeto escolar e apoia o projeto. Não é porque você precisa estar lá. Deus, ele olha o quê? A intenção do coração. Isso é o que vale. Ele não está aqui presente fisicamente, mas indiretamente ele está aqui. Eu sou aquele irmão que acolhe Jesus quando ele vai fazer as missões. Em casa, eu estiver sempre. É isso. Canta uma adoração menina. Escolhe uma da Gabriela Rocha aí, aquele sonho. Senhor, muito obrigado. Né? Nós te louvamos. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por nos permitir estar aqui nesse momento. Obrigado por nos permitir, Pai, Sim, Jesus. ouvir Tua palavra. Por ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Poderíamos estar em casa, assistindo, deitado, dormindo, mas estamos aqui, Pai, te adorando. Quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela palavra de hoje. Amém. 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 Amém, Senhorzinho. Ele tá com fome. Não, ele não gosta de ver a gente com o olho fechado orando. Eu acho que ele pensa que a gente tá dormindo, não é mano. possível. Tá com fome? Vai pegar comida lá. O Diogo tem comida. Vai lá pegar comida. Calma, moleque, Lá, tem com- travou. Pede comida, tio, pede comida pra ele. Pede. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá na mesa, lá, ó. Vai lá comer, vai lá. Pega na mesa lá. Vai lá comer, vai. Ele tá com fome mesmo. Vai comer, vai. Tá certo. Eu sei. Eu sei. Carlos, esse cargo que tu tem é o maior? Sim, tem carro maior, mas esse aí Não, é... o cargo que você Ah, entendi. trabalha. Carro. É assim, do que tem lá, acho que eu sou inferior só ao gerente mesmo. Ai, Deus. Ô, Jesus, meu coração não sei se aguenta. Logo, ele tá quente mais essa sala. Ai, Deus. Você quer só Ele tá suando. Tu és maravilhoso, Senhor. Deu uma água gelada, né? Caramba. Água gelada. Dá uma pra gente. Dá a mão aqui. Deixa eu falar. Que fora. Daqui a pouco tá se arrepiando aí. Meu pé. Vai aqui, meu irmão, aqui, meu irmão. E eu fico bem assim. Vem aqui também, senhor. Passa acabando ali pra mim. Jesus, maravilhoso. Sai esse não é pro povo agora. Queima aqui também, ó. A outra. Conhece aí também? Queima daqui pra cá. Queima. Você é educado, hein? Tá usando educação totalmente de Nossa, Deus. Senhor. Tem muita gente querendo te ouvir aqui hoje. A moça tá cheia de unção, olha aí, olha o copo. Eita, Glória.
lembra? Segunda-feira passada eu fiquei daí pra pior. Segunda-feira passada e terça foi. Você vai dormindo, amor. Fica jogando foto assim. Levaram muito relaxado. Tá legal, né? Prepara, viu? Sábado eu vou lá pescar um pouquinho. Vou tomar esse copo aqui, queria atenção, meu trabalho acaba com um monte de chiquinho. Mas pode botar na metade do copo. Esse aí é aquele aqui pra aí tá bom. Vamos no rio. Você tem que orar.